Olá, hoje vou falar de uma questão que gera muita dúvida, inclusive gera também muita desonestidade intelectual quando alguns pensadores trazem a notícia de que Constantino fundou a Igreja Católica. E isso é uma grande mentira. O que aconteceu é que Constantino, no século IV, vivendo um período tetrarcal, no qual nós tínhamos 2 Césares e 2 Augustos, Constantino decide unificar o império. E ele desbrava uma parte do Oriente em busca de unificar todo o Império Romano. Então esse mito de que ele fundou a Igreja Católica é uma grande mentira. Essa Igreja Católica, na verdade, ela já existia lá com Santo Inácio de Antioquia, no ano 107 depois de Cristo. É quando a Igreja Católica já é pronunciada ali naquele período da patrística do primeiro século. Então, essa questão ocorreu mediante as fontes primárias de pesquisa, que são fatos históricos que são praticamente incontestáveis, é de que Constantino, ele, em 313, logo depois da batalha, na Batalha da Ponte Milvio, né, que aconteceu em 312, do desbravamento do Ocidente para o Oriente, acontece que, em 313, Constantino, ele faz com que se cesse as perseguições aos cristãos. Então dá a liberdade de culto aos cristãos. Esse culto, né, essa liberdade aos cristãos, ela ocorreu de forma concomitante com o paganismo do Império Romano. Então o paganismo ele continua existindo. Então não tem esse negócio de que fundou-se uma igreja católica. Então é interessante vislumbrarmos que Constantino ele tinha uma afinidade com o cristianismo. Isso pelo fato de que ele tinha na mãe dele, Helena, uma mulher extremamente católica, extremamente cristã. Então Constantino ele é fruto de um casamento entre Constâncio Cloro e Helena. Ele nunca se declarou cristão. Ele só vai solicitar o batismo já no seu leito de morte, que ocorre lá no ano de 337. Somente nesse momento em que ele solicita o batismo com vistas a ser batizado e ser de fato um católico. Então, durante todo o seu desbravamento para o Oriente, fez-se necessário por várias questões, inclusive político-sociais. A parte ocidental passava por um processo de invasões bárbaras constante. As invasões bárbaras não foi definido em uma única invasão que destruiu o Império Romano, né, do Ocidente em 476 depois de Cristo. Não foi uma invasão bárbara efetiva de exército. Já nessa época, no século IV, existia uma questão de miscigenação cultural. Então essas invasões dos povos bárbaros, que vêm ali da região do norte da Europa, algumas regiões ali que tinham inclusive heresias, dentre elas o arianismo, eles vinham com invasões culturais. Existiam os conflitos, existiam as guerras entre os povos locais, sim, existiam naquele momento. Só que as invasões eram principalmente feitas por ideais pagãos, questões político-sociais, culturas distintas. Então não dá para a gente atribuir às invasões bárbaras uma questão exclusivamente de guerra. Naquele momento, como nós tínhamos ali 4 patriarcas no Império Romano, dividido em 2 Augustos e 2 Césares, Constantino viu a necessidade, por intermédio dessas diferentes culturas, unificar esse império. E esse foi o maior objetivo dele. Foi o primórdio do seu desbravamento para a parte oriental. Então, essa questão
não pode ser levado em consideração. São falácias dizer que Constantino fundou a Igreja Católica. Ele não fundou, ele deu liberdade de culto ao cristão. A igreja, ela só vai se tornar como uma questão oficializada, saliento, o termo católico já existia desde o segundo século depois de Cristo. Essa questão de que a Igreja Católica se tornou oficial foi somente com o imperador Teodósio em 380.